Sabe quando teu celular tá ficando sem bateria? A gente vê ali, né, quase um risquinho, só um risquinho, quase acabando a bateria mesmo, e a gente tá longe de casa, ou enfim, não tem um carregador portátil, não tem uma tomada à vista, e começa a nos dar aquele desespero que parece que só uma tomada é o que vai trazer a nossa paz de novo. Pois é, essa é a analogia perfeita pra gente entender, começar a entender como o estilo de apego ansioso funciona. É como se a tomada fosse a outra pessoa, a gente só consegue sobreviver estando conectado numa tomada. Só que, claro, o celular é um objeto, a gente não, então a gente não pode se limitar a uma outra pessoa para a gente ter um mínimo de uma vida digna. A gente vai contextualizar sobre o estilo de apego ansioso para vocês poderem ter esse panorama, e aí a gente vai entender que comportamentos, que saídas a pessoa que se identifica com esses comportamentos, que se identifica com esse estilo de apego, pode fazer para começar o seu processo de transformação. Então seja muito bem-vindo aqui, muito bem-vinda. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga, sou mestre em psicologia, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, sou terapeuta do esquema e apaixonada por entender como a nossa história de vida impacta o nosso hoje, seja de formas que a gente precisa limpar, seja de formas positivas, enfim, com a nossa essência. E o apego, né, nosso estilo de apego, os nossos comportamentos dentro do apego, do afeto, dos relacionamentos, tem muito a ver com a nossa história de vida. E o episódio de hoje está muito dentro desse assunto que eu amo. Espero que seja útil para a tua vida de alguma forma. Então, caracterizando o estilo de apego ansioso, a gente vai voltar justamente para a infância e vai imaginar uma criança muito pequena, um bebê, com a sua mãe. Aqui eu vou falar mãe, mas eu quero que tu entenda cuidador principal, aquela pessoa que é a referência da criança, de apego, de segurança, de cuidado, de nutrição, seja nutrição mesmo, nutrição emocional. Então, o que é o principal elemento numa relação de apego ansioso? É aquele bebê que ele não sabe o que vai esperar da mãe. Não é uma relação que espera frieza, como no estilo de apego evitativo, por exemplo, em que a criança chora e ninguém tá ali para acolher ela. No apego ansioso, o que acontece? Às vezes a criança vai chorar e vai receber muito acolhimento. E outras vezes ela vai chorar e ninguém vai estar ali por ela. Ou às vezes ela vai ter um cuidador, uma mãe muito disponível. Outras vezes aquela mesma mãe tá totalmente desconectada dela. Então essa imprevisibilidade é o que configura a característica principal do estilo de apego ansioso. É esse cuidador em que a gente não consegue ler o que vai acontecer. O que fica na mente da criança? Se eu for uma filha muito bem comportada, se eu ficar esperando aquela mãe conectada, se eu me dedicar muito para isso, se eu me esforçar muito para isso, ela vai aparecer. Então a gente tem essa correlação de muito esforço para receber a conexão. Porque a criança, ela vive num estado que a gente chama de onipotência mágica. O que é isso? Cai uma folha lá do outro lado da rua, a criança acha que a folha caiu por culpa dela, por causa dela, porque ela é muito especial ou porque ela é muito cocô. E os pais, eles precisam ter muito cuidado com relação a essa característica da criança, do desenvolvimento, né, da fase que a criança se encontra, porque realmente a criança vai achar que é por causa dela. Então, se a mãe estava mais disponível, é porque ela se comportou. Se a mãe estava menos disponível, ou indisponível, ou fria, ou rejeitadora, ou preocupada, é porque a criança fez algo errado, ela não foi uma boa filha, ela não se comportou, ela não fez por merecer aquela conexão. E a gente sabe, né, enquanto adultos, que numa vida de uma mãe, de um pai, enfim, numa vida adulta, existem muitas mais outras variáveis do que simplesmente a criança. Então, às vezes, sei lá, a mãe pode estar menos disponível para aquela criança emocionalmente porque brigou com o pai, porque tá sem grana, porque teve um super pepino no trabalho. Só que para a criança não importa. Então, no apego ansioso, isso fica muito sensível. A criança, ela passa a se esforçar pelo amor, pela conexão, e a conexão é intermitente. Então, às vezes, ela acontece. E é isso que a criança, o adulto que foi a criança com essa relação, né, de apego ansioso com o cuidador primário, cresce internalizando que a indisponibilidade do outro não é um problema
inclusive me conecta com o bebê que eu fui, com a criança que eu fui, e vai fazer com que eu traga à tona aí, traga a jogo uma performance naquele relacionamento. Então eu vou me esforçar mais para que a indisponibilidade se torne disponibilidade. Só que a gente sabe que numa vida adulta, a pessoa indisponível, às vezes justamente usa essa indisponibilidade para manipular o outro, enfim. Ou é indisponível mesmo, ou não tá afim mesmo, e a pessoa com um estilo de apego ansioso não consegue ler a indisponibilidade como um perigo. E o outro lado também, a disponibilidade de alguém não é lida como algo bom, positivo, um valor, uma virtude. A disponibilidade é vista como mais do mesmo. Não é valorizada. As pessoas de apego seguro, por exemplo, elas vão valorizar muito a disponibilidade. Elas, inclusive, vão ligar um sinal de alerta para indisponibilidade e aquilo ali não vai colar com elas, não vai bater. Por exemplo, eu encontrei indisponibilidade, né? A pessoa foi indisponível para mim, não de uma forma rigorosa, mas se for uma coisa constante ou, enfim, confusa, aquilo ali já não tem mais espaço na minha vida. Só que para a pessoa de apego ansioso, a disponibilidade, ela fica uma isca. Ela fica como a tomada para o carregador, como o celular sem bateria que precisa carregar. Ela fica sedenta pela indisponibilidade. E esse é o grande ponto de quem tem apego ansioso. É entender como funcionam essas engrenagens, não é ficar simplesmente nas características e se identificando ali, mas sem sair desse ciclo. É conseguir olhar para isso com peso desses problemas que o estilo de apego ansioso traz para a pessoa, do sofrimento, parar de olhar a indisponibilidade do outro como algo atrativo, né, assim, seduzível, mas olhar a indisponibilidade do outro com maus olhos e passar a tolerar a disponibilidade do outro, né? Então ter essa reestruturação cognitiva, olhar a disponibilidade como algo esperado, como algo virtuoso, como algo que a gente deseja para o relacionamento. Mais importante do que simplesmente essa reestruturação cognitiva e essa mudança da pessoa adulta no hoje, é muito importante que a pessoa volte na sua história e enxergue os comportamentos dos pais, as situações que contribuíram para que ela tenha hoje um estilo de apego ansioso tão forte. Porque é comum a gente ter, às vezes assim, num relacionamento eu consigo ser um apego seguro, mas em outros eu sou evitativo, eu sou ansioso, então a gente tem esse mix. E é por isso que a gente fala no estilo de apego. Então o estilo de apego principal da pessoa é ser ansioso, mas isso não quer dizer que tá escrito em pedra que ela nunca vai conseguir mudar, né? Justamente na psicologia a gente trabalha para mudança, né? Então, se a pessoa não consegue fazer essas mudanças sozinhas, com livros, com, né, desenvolvimento pessoal, que ela vá para terapia para trabalhar justamente isso, porque na terapia a gente vai buscar o vínculo terapêutico, a relação terapêutica, que é uma relação de apego seguro com o terapeuta. Claro, dependendo das linhas teóricas, mas é um denominador comum que as psicoterapias trabalhem com vínculo, né? Então, por isso que a gente tem a frequência das sessões. Então, às vezes, só de tu tá em um processo de psicoterapia, querendo ou não, tu já vai estar trabalhando o teu vínculo seguro. Mas isso é um outro ponto, né, da mudança, é poder levar esses comportamentos para terapia, porque a gente pode fazer terapia com muitos objetivos, né? Então, para trabalhar um apego ansioso de uma forma profunda, a terapia, ela é muito importante, né? Ela não é o único caminho, mas ela é um caminho muito efetivo para a pessoa. Só que a pessoa precisa levar as questões antigas para terapia. Não adianta só ela ir lá e trabalhar o estilo de apego como se fosse uma listinha ali de teste da Capricho, né? A gente precisa dar a seriedade para aquilo ali e, claro, poder se trabalhar. Então, se trabalhar, porque muitas vezes os problemas de relacionamento, os sofrimentos com relação aos relacionamentos, né, da pessoa, seja em busca de um relacionamento, seja no próprio relacionamento, tem a ver com questões antigas que muitas vezes essa pessoa tá colocando para baixo do tapete e nunca mais olhou. E para deixar mais claro, então, voltando na relação mãe e bebê nesse estilo de apego ansioso, quando a mãe tá mais desconectada, sei lá, se tá trabalhando mais ou tá mais envolvida com a comida, com o serviço de casa que tem que fazer, não tá tão conectada com a criança, porque o apego seguro, ele não é só presença, ele é uma presença emocionalmente conectada. Então eu tô ali com o meu filho brincando de Lego, eu tô ali com o meu filho brincando de Lego. Eu não tô ali com o meu filho brincando de Lego preocupada
com não sei o que da minha vida. E a criança, ela é muito sensorial, né? A criança, o bebê, a criança pequena, ele tá num estágio de desenvolvimento que é sensório-motor. Então ela capta realmente coisas que às vezes a gente tá falando uma coisa pra criança, mas se eu não tô sentindo, pensando aquilo, acreditando naquilo que eu tô falando, não adianta. Né? Então, vamos pensar na criança para ficar mais forte ainda o entendimento do que é o estilo de apego ansioso. A criança viu que a mãe estava lá desconectada, o que ela faz? Ela intensifica o seu comportamento. Então, é aquela criança que vai chorar mais, que vai grudar na mãe, que não vai deixar a mãe fazer nada, que vai chamar a mãe milhões de vezes, não vai deixar realmente a mãe sair de perto. Ela vai ter comportamentos exaustivos de busca por conexão. Às vezes a gente olha, né, em escolas, como eu trabalhei em educação infantil por bastante tempo, depois trabalhei como psicóloga dando consultoria de educação infantil, era muito comum a gente ver aquela criança que ela é colada na prof. A prof vai no banheiro, a criança já chora. Isso com filhos também, com a mãe e o filho. A criança não consegue explorar os brinquedos, vem uma outra criança, ela não deixa da mãe nunca para ir brincar, para interagir, mesmo sendo um ambiente seguro para ela, mesmo tendo outros adultos ali conhecidos, né? Porque é diferente de sair simplesmente com um estranho. Mas numa turma, por exemplo, é aquela criança que não brinca com os coleguinhas, que fica totalmente colada na professora. As pessoas às vezes tendem a confundir isso com apego seguro. Ela tá muito apegada à professora, tá muito vinculada, que bom, é isso mesmo. Não, na verdade, isso já são sinais de comportamento do estilo de apego ansioso. A criança tem uma pressão, ela tá sofrendo, ela não consegue fazer o mínimo, ela não consegue relaxar, ela tá totalmente focada naquela professora, naquela interação. Então essa é a ótica do apego ansioso, aquele adulto que não necessariamente é mulher, tá? A gente tem isso na cabeça de que, e a mulher é estilo de apego ansioso, o homem é estilo de apego evitativo. Não, tem muito homem que é estilo de apego ansioso e tem muita mulher que é estilo de apego evitativo. O que vai dizer se é um estilo de apego ou outro é a história de vida, como foram aqueles pais para aquele bebê, para aquela criança. Então, a gente não pode colocar gênero, tá? Tem uma questão, sim, de gênero, de contexto, mas tem muito homem que é estilo de apego ansioso. Vai depender de que pais essa pessoa encontrou. Então, voltando aqui, né? A gente vê aquela pessoa que tá totalmente angustiada na expectativa do outro. A gente precisa enxergar esse bebê desesperado pela conexão, que realmente acha que vai morrer se ele não tiver a conexão. Então, um dos maiores problemas na consolidação do apego ansioso é que a pessoa, a criança, ela não desenvolveu a confiança na estabilidade do vínculo. É como se, à medida que eu me despeço dessa pessoa, eu não sei se ela vai voltar. Eu não sei se eu vou ter essa conexão novamente. Por isso que as pessoas que têm um apego ansioso, elas sofrem tanto com a despedida, elas sofrem tanto com alguém que demora para responder o WhatsApp, porque aquilo ali é como se fosse assim um vácuo emocional. A pessoa, ela se torna de novo aquela criança na expectativa da conexão com a sua mãe. E um outro ponto do apego ansioso que a gente vê na infância e a gente vê se repetir na idade adulta é que, diferente do seguro, quando tem um afastamento e existe uma volta, então as pessoas se despediram lá, a mãe foi trabalhar e daí ficou um tempo fora e voltou. Quando a mãe volta, a criança consegue se render de novo àquela conexão, consegue se conectar, consegue se reconciliar. Mesma coisa no apego seguro. A gente brigou, a gente teve um momento de conflito, de afastamento, a gente queria se matar aqui, porém a gente se desculpou, passou, existe a reconciliação, existe a entrega. No apego ansioso, não. A pessoa, quando vê o outro, então no retorno ao vínculo, a pessoa de apego ansioso, ela continua desconectada, ela continua desconfiada, ela não consegue se entregar de novo, ela já fica emburrada, ou fica muito magoada, muito ofendida por aquele afastamento. É aquela clássica, né? Eu sonhei que meu marido estava me traindo e eu já fico indignada o dia inteiro com ele. É mais ou menos essa lógica aqui também. Eu imaginei que a outra pessoa fosse me deixar, mas ela não me deixou, era coisa aqui da minha cabeça, enfim. Eu não consigo me desarmar. Então, no apego ansioso, a própria ansiedade, né, ela vem por isso, porque a pessoa fica vigilante a tudo. E essa vigilância, obviamente, né, se configura como uma ansiedade, né, essa sensação de angústia, de ansiedade, e que traz um sofrimento absurdo para a pessoa, né? E como a gente muda isso? Como a pessoa do apego ansioso pode sair desse ciclo? A primeira coisa, a consciência
Então eu preciso ter muita consciência dos meus comportamentos, dos meus pensamentos, do que eu faço quando eu tô aqui alarmada, sendo aquela criança, aquele bebê desamparado de novo. Eu preciso muito ter consciência da minha história, da relação, muita consciência de situações da minha infância ou da minha adolescência, muita consciência e mesmo compreensão do estilo dos meus pais serem pais. Às vezes o estilo de apego ansioso é aquela mãe muito preocupada, muito nervosa em cima da criança ou do adulto, mas que não dá uma conexão emocional, um suporte seguro, do tipo, cara, eu sei que ela tá ali pra mim. Eu tenho plena confiança que eu posso dizer pra minha mãe, mãe, eu não quero comer pizza, eu não gosto, e ela vai compreender, por mais que ela fique chateada, ela não vai se despedaçar em 1000 pedaços. Então, existe uma confiança estável, constante, né? Então, assim, eu preciso entender. Isso, às vezes, a gente só vai ter, de fato, né, a partir de um processo de terapia, e não é todo o processo de terapia, né? A gente precisa trabalhar isso na terapia, não é simplesmente fazer terapia que isso aí vai desaparecer sem a gente nunca ter falado sobre isso. Então é ter consciência de como eram os nossos pais e por que a gente tem esse estilo de apego, porque quando eu olhar para a situação adulta atual, eu vou fazer essa referência e aí eu vou conseguir diferenciar o que é da pessoa, do meu relacionamento hoje, o que é lá do meu pai, da minha mãe, coisa da minha história que não tem nada a ver, que eu não preciso jogar para cima do outro. Um outro ponto muito importante é a autorregulação. Então a pessoa do estilo de apego ansioso, ela precisa aprender a ter uma boa regulação emocional, precisa respirar, precisa ter uma vida plena na sua individualidade. Então assim, eu vi que eu não recebi a mensagem que eu mandei pro meu namorado, pra minha namorada, eu não vou ficar em cima daquilo ali, deixando de fazer coisas importantes. Não, eu vou entender, cara, isso é meu apego ansioso, é minha história se repetindo, eu tô ativada. O que eu vou fazer para não ir atrás da pessoa, brigar com ela, simplesmente porque eu quero que ela me responda instantaneamente, porque eu estou muito angustiada, né? Qual que é a postura madura aqui? Eu vou treinar, eu vou fazer o meu trabalho, vou focar em outra coisa mesmo não querendo focar? Então essa é a saída, né? Uma saída madura da pessoa investir na sua individualidade, mesmo que ela possa dar muito no relacionamento. O penúltimo ponto é reestruturação cognitiva. Num jeito simples de entender o que é isso, é a gente trabalhar os nossos pensamentos e ter uma mudança na forma de interpretar as coisas. Então é não buscar garantias impossíveis, não querer que a pessoa nos dê garantias de coisas que às vezes nem ela pode dar, nem a gente pode dar para ela. É muito voltar para a nossa história de vida e entender que é a nossa criança ali acionada e separar as coisas, ter uma postura mais madura diante das coisas. E o último ponto, na minha opinião, é a pessoa não buscar ser uma pessoa fria, indiferente, mas é uma integração. A pessoa do estilo de apego ansioso, ela tem muito para dar no relacionamento. É alguém que se entrega, é alguém que tem muito a oferecer, é alguém que vive a conexão de uma forma intensa e muito bonita, muito sensível. Porém, às vezes ela escolhe mal o alvo, e justamente essa escolha do alvo tem muito mais a ver com a sua história de vida e repetição, reedições de sofrimentos do que uma escolha madura. Então, primeiro, escolher pessoas disponíveis realmente, seja para amizade, para trabalho, para relacionamentos amorosos, isso a terapia vai ajudar, mas a pessoa precisa ter autorresponsabilidade, né, diante dessa escolha, e daí, feita essa escolha, que é uma pessoa disponível e segura, é se entregar e viver, dar uma chance pro apego seguro, porque a pessoa de apego seguro, ela não vai se sujeitar aos joguinhos da pessoa de apego ansioso, só que às vezes a pessoa de apego ansioso, ela tem muito para dar, ela poderia ser uma um parceiro amoroso muito incrível. Só que às vezes o próprio comportamento e a angústia da pessoa ali faz com que ela fique com uma má reputação. Então, ter esse autocontrole, esse autogerenciamento é muito importante, escolher bem os pretendentes, mas no momento em que tu estiver diante de um vínculo seguro, se joga, porque tu merece muito viver essa conexão de verdade. Eu me coloco no lugar de quem tem um apego ansioso e eu sei o sofrimento que é para essas pessoas, o quanto isso vira um tema de vida, um tema de terapia. Eu desejo que essas pessoas encontrem o amor, que elas possam se jogar, mas escolhendo o pretendente ou a pretendente, o amor ou as amizades
com cuidado e contextualizando, né? Não escolhendo com a nossa criança, escolhendo mesmo com a versão adulta. Eu espero que tenha feito sentido. Muito obrigada pela companhia até aqui. Me deixa nos comentários aí feedbacks, as tuas reflexões. Enfim, me contem se tem pessoas de apego ansioso aí que poderiam complementar mais essas coisas para se fazer para reverter o apego ansioso. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma. Manda esse vídeo se tu achar que pode beneficiar alguém. Muito obrigada pela atenção e nos vemos toda segunda-feira aqui com um episódio novo. Um beijão e até lá!